Unidade 2. Preparando o terreno. Aula 5. Consciência fonológica. Segmentação. Nesta segunda unidade, nós estamos tratando das competências que precedem o processo de alfabetização. Na aula anterior, nós tratamos da familiaridade com livros, diferentes tipos de texto. Hoje, nós vamos tratar do tema da consciência fonológica, da segmentação das palavras. Nós vamos abordar essa aula, como de costume, em 3 partes. Em primeiro lugar, entender um pouco o que é consciência fonológica, como o cérebro aprende a falar. Em segundo lugar, tratar do conceito, o que é consciência fonológica e sua importância para o processo da alfabetização. E em terceiro lugar, como desenvolver a consciência fonológica. O que nós vimos até aqui? Que a alfabetização é um sistema de aprendizagem, um mecanismo de aprendizagem do código alfabético. Então, primeira parte, consciência fonológica. Como o cérebro aprende a falar. O que é uma criança que aprende a falar? Como é a infância de uma criança que vive num ambiente estimulado normalmente? A criança aprende a falar pela imitação. Ela ouve as pessoas falar e aprende quais palavras têm significado e aprende a usar aquelas palavras. Primeiro, condensando numa palavra vários sentidos e depois, aos poucos, ampliando o tamanho das frases. Uma criança, por exemplo, que fala catitia, a mãe dela talvez entenda, né? Eu quero passear com a titia. E a palavra apenas que exprime um punhado de ideias, né? Para a criança aquilo é uma frase. E aos poucos ela vai expandindo isso, mas ela não tem muita consciência da segmentação, ou seja, que uma frase é um punhado de palavras que tem uma certa ordenação, você termina uma frase, passa para outra, etc. Ela vai aprendendo de uma maneira natural, pela brincadeira, ela repete sons, repete onomatopeias, ruídos, aprende a bater palminhas, aprende a seguir um ritmo, escandir, falar as sílabas de uma palavra devagarinho nas cantigas, nas rimas. As crianças gostam muito de parlendas. Aos 2, 3 anos ela começa a apreciar jogos de palavras, trava-línguas, trocadilhos, né? O uso inesperado de uma palavra. Nós já demos exemplo aqui em outra aula. Se você diz para uma criança patata em vez de batata, ela vai rir, ela vai achar graça, ela vai prestar atenção, como ela presta atenção quando, por exemplo, ouve uma pessoa estrangeira falando com determinado sotaque. Ou seja, no início do processo da aprendizagem da fala, que é um processo natural, a criança é muito atenta ao som das palavras e ela se diverte com isso, e nessa diversão ela se empenha, ela repete muito e ela acaba automatizando e aprendendo a ouvir e a pronunciar as palavras com muita precisão.